pessoas, tá? Espera aí. Boa noite a todos e a todas, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez numa live do movimento Laudato Si, que é um movimento global, católico, das mudanças climáticas, um movimento internacional, e que nós estamos aqui mais uma vez com uma live diferente, que é mais pragmática, uma live mais na prática, como diferente das outras, assim que as outras envolveram muitas ações pertinentes à questão da mudança climática e a questão do ambiente diretamente, relações humanas, variadas coisas, muitas e muitas coisas, né? E nós vamos fazer uma vez agora, pela primeira vez aqui em Araçatuba, e estamos fazendo agora uma mais no sentido da terra, do solo, da floresta, né? Então, que é a sustentabilidade na questão do meio ambiente com a agrofloresta. Antes, eu queria apresentar aqui as pessoas. Vamos lá. Vocês estão vendo isso aqui? Eu acho que a gente pode já ir apresentando as pessoas, mesmo sem compartilhar a tela. É verdade. Então, vamos... Fecha sua câmera. Fecha minha câmera. Pronto, só um instante só, gente. Enquanto isso, deixa eu só me apresentar, já que eu falei aqui. Meu nome é Suzana. Eu sou animadora Laudato Si, assim como o Francisco. E os animadores Laudato Si fazem parte de um dos grandes programas de base do Movimento Católico Global pelo Clima. Então, é uma alegria enorme ter esse evento aqui hoje. Como o Francisco estava falando, a gente realiza vários eventos online. Sempre foi muito online, com a pandemia ficou ainda mais, né? E, normalmente, os eventos que a gente realiza são mais voltados para a comunidade católica, as atuações pastorais, esse engajamento que nós, como pessoas de fé, entendendo a nossa missão de cuidar da terra que Deus nos deu, a gente é chamado a desenvolver essas práticas mais sustentáveis. Então, como o Francisco mencionou, é muito marcante esse evento hoje, de uma prática concreta, né, para além só das questões religiosas que a gente está acostumado a sempre ouvir nos nossos eventos. Então, agora que estamos vendo a tela, Francisco pode apresentar cada um com mais detalhes, e a gente vai prosseguir no nosso evento aqui hoje. Muito feliz de estar aqui com vocês e poder aprender muito, porque eu, por exemplo, não conheço quase nada de agrofloresta, então vai ser uma grande aprendizagem. O som. Estamos te ouvindo bem, Francisco. Se quiser, pode continuar. Sim, tá ouvindo só sua câmera bem aqui não está aberta. Não, tudo bem. Gente, perdoem-me, por favor, é a primeira vez. Mas a equipe técnica aqui do meu lado, graças a Deus, está aqui hoje. Então, vamos lá. Nós vamos desenvolver aqui a práticas sustentáveis, né? Que é os pilares da agrofloresta, que são 3, no caso, mas nós vamos desenvolver hoje. Nós vamos fazer da base, o alicerce, de 2 pilares importantes que temos. Quero apresentar aqui o apoio técnico, que é a Maíra, a Letícia, que elas são do Piauí, gente. Estão lá dando uma força para nós. Começou dando apoio também, não está presente hoje, é o Igor, que ele é o coordenador internacional dos países da língua portuguesa. Todos os países da língua portuguesa fazem parte aqui do controle dele, daqui junto com o Brasil. E também temos aqui o apoio de Araçatuba, Luiz Paulo, Andréia, e da Cecileide. Cecileide é a nossa coordenadora regional do estado de São Paulo, da Sul, que é o mesmo sistema da CNBB, né? E que agora a Cecileide vai fazer uma prece. Nós somos um movimento de leigos, um movimento
da igreja, e nós estamos ligados à Igreja Católica, e nós vamos fazer agora uma pequena prece, a Cecileide que vai fazer, ok? Tá aí. Boa noite a todos, paz e bem. Eu sou professa na Ordem Franciscana Secular e também sou animadora Laudato Si. Estou muito feliz por ter sido convidada para estar com vocês aqui nesse momento, né, nesse momento tão bonito que quando eu vejo essas lives, né, tantos irmãos envolvidos, é motivo de alegria. A gente vê que há esperança, que não está perdido, tem esperança porque tem pessoas lutando por um mundo melhor, e isso é muito bonito. Mas, iniciando o meu momento de oração, a qual fui convidada, eu quero iniciar esse momento pedindo pelo pai do João Paulo, né? O João Paulo, ele estaria aqui conosco nessa live, mas o pai dele, ele, né, ficou doente, e o João Paulo teve que cuidar do seu pai. Então, aqui todos nós nos unimos a ele, né, o João Paulo, rezando pela saúde, pela recuperação do seu pai. E nesse momento, eu convido a todos a gente iniciar a oração pela nossa terra. É uma oração para todos os povos, pela nossa Mãe Terra. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar o encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Que assim seja. Amém. Amém. Muito bem. Então, dando prosseguimento, então, os dois conferencistas que nós trouxemos aqui, eles são pessoas experientes que vivem, eles têm a questão da prática. Eles vão dar muitas dicas da prática que eles vivem. Por isso que eu falei que é pragmático, porque a vivência deles, o Luan, que vem já há bom tempo na SOS Mata Atlântica, ele já trabalha antes da Mata Atlântica, ele trabalhava também com reflorestamento e reflorestação também, junto com o trabalho de germinação de sementes. Ele subia em árvores de mais de 10, aí 20 metros, ele escalando as árvores, e a palavra certa nem é escalar, mas ele aí subia nas árvores, pegava as sementes, tem sementes que tem que pegar lá em cima, sementes verdes, tudo mais. Então, ele vinha fazendo esse serviço já há muitos anos, então ele tem a experiência. E o Jefferson é o pai da agroecologia aí na nossa região de Araçatuba, junto com o Aderbal. É ele que começou aqui na nossa região, Birigui, Araçatuba, ele é de Birigui, e também ele vai trazer também muita experiência que ele vem fazendo há muitos anos para a questão orgânica, né? Das hortas orgânicas, das plantas, do cultivo orgânico, das plantas,
cultivo das plantas sem agrotóxicos, sem legítimas, originais, né? Mas, para isso, eu teria que falar que a agrofloresta, esse assunto que é de germinação de semente e da quebra da semente, que vai falar o Luan, e mais, apropriado, é muito apropriado para a agrofloresta, mas não é só de agrofloresta, quem cuida de agrofloresta, é também para quem trabalha com ONGs, que tem que trabalhar em plantio, semeadura e plantio de árvores, sem ONGs, que tem que fazer as plantações de árvores por aí. Então, tem que entender semente. A gente tem que saber conhecer as mudas corretas para se colocar no solo, plantar, e para isso é necessário trabalhar com as sementes, bem feito, bem falado, né? Então, a agrofloresta é uma prática que protege os ecossistemas, otimiza a produção de alimentos com reflorestamento e proteção ao solo. É um dos sistemas da agroecologia. E para falar de agroecologia, é mais fácil falar das suas dimensões. A agroecologia abrange muita coisa, mas existem as suas dimensões. As principais, eu falo para você que é a dimensão da relacionamento que existe da natureza com o homem, com as pessoas. Então, tem a dimensão cultural, que é uma relação social, sociocultural, né? O diálogo é o diálogo de saberes, a troca de informações, acompanhamento do dia a dia, um troca ideia com o outro, as experiências, o que deu certo, o que deu errado. Então, ao longo de anos, a agrofloresta é um sistema que existe já há milhares de anos, né? Está dentro da agroecologia. A agroecologia é troca de saberes. Tem a dimensão econômica. É a dimensão econômica que nós falamos aqui, que é mais uma relação de cooperativas, um diálogo de geração de rendas. Então, a produção de orgânicos no Brasil está crescendo bastante também. No mundo todo está tendo bastante avanço. A dimensão política, a relação das políticas públicas, que é o diálogo participativo e democrático, né? Aí, eu quero dizer que também existe a dimensão técnica e ecológica. A dimensão técnica é o que nós vamos tratar aqui hoje. O comecinho do comecinho, bem um pouco da agrofloresta, no caso. A dimensão técnica e ecológica da agroecologia um exemplo bom, é a agrofloresta. A agrofloresta é aqui que acontece a relação da comunhão com a natureza. É um diálogo que o Jefferson vai falar isso muito bem. E também, é lógico, o Luan, mas o Jefferson que vai ali na sua experimentação, no seu experimento do dia a dia, da cor da flor, da terra, do humus, ele conversa com a formiga, conversa com as folhas, o musgo, os cogumelos, ele tem que saber ouvir, escutar o que a natureza diz para ele em todas as coisas. Um mosquito, um inseto que tem, é isso que acontece. Bom, aí, a agrofloresta tem os 3 colunas. Como o nosso coordenador, o Igor, ele é mineiro, nós colocamos pilares, né? Pilares da agrofloresta, mas são 3 colunas, pilares que seja. Um deles é o cultivo das árvores nativas, junto com a agricultura familiar e a criação de animais. Criação de animais, hoje nós não vamos entrar no assunto, não. Nós vamos ficar no cultivo das árvores nativas, que é o que o Luan vai falar, que é das germinações, e da agricultura familiar. E nós, para começar o começo, nós temos que começar pela raiz, pelo chão. Para começar pela raiz, seria o caso das sementes. Então, é aqui que nós vamos falar hoje sobre germinações de sementes. O Luan vai falar sobre o cultivo das árvores nativas, que é a quebra de sementes, a quebra da dormência das sementes, como é que elas
se prepara para elas germinar, e depois o Jefferson vai falar sobre a questão das sementes crioulas, né? Então, nós vamos aprender tudo isso aqui hoje, assim, um pouquinho no início, para a gente saber, começar a se acostumar com isso tudo, ok? Muito bem, pode sair, eu posso me tirar. Agora é com vocês. Luan, por favor, pode entrar aí, Luan, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Luan, eu sou técnico em restauração florestal, trabalho na Fundação SOS Mata Atlântica, trabalho no mega projeto de restauração florestal aqui às margens do Rio Tietê, no interior paulista, que abrange 25 municípios, onde já plantamos até agora mais de 2 milhões de árvores nativas da Mata Atlântica, tudo às margens do Rio Tietê e seus afluentes. Estamos fazendo um mega projeto aqui, com toda essa parte de campo, trabalho de técnico de campo, preparo do solo, acompanhamento dos projetos, aplicando os protocolos CMA32, eu faço desse acompanhamento. Eu tenho uma experiência também que eu já trabalhei com coleta de semente, por isso que eu estou aqui hoje para falar para vocês. Vou fazer minha apresentação para vocês aqui agora. Estão vendo? Ok, tá bom. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Vou falar um pouquinho para vocês aqui, vou ser bem resumido, porque esse tema é um tema muito abrangente, abrange muitas coisas. Eu dei uma enxugada do máximo que eu conseguiria aqui para passar para vocês um pouco do conhecimento das sementes. Então, sejam todos bem-vindos. Então, para falar um pouco da Mata Atlântica, né? Espera aí um pouquinho, que não está passando. Aí, agora... Então, pessoal, a Mata Atlântica tem uma importância muito grande no Brasil. Ela tem 72% dos brasileiros vivem na Mata Atlântica. Ela abrange 17 estados, 3.429 municípios. 70% do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, é no bioma da Mata Atlântica, e ela é um patrimônio nacional de todos nós. Essa cor verdinha mais clara, essa verdinha abacate aqui, ó, é o que existia de cobertura original de Mata Atlântica. Hoje, só existe 12,4% da área original. Só esses pequenos pontos verde escuro é o que sobrou. Por isso que a SOS Mata Atlântica luta cada dia para cuidar desse pouco que sobrou e lutar cada dia para que essas áreas que existe ainda não seja devastada. Ela tem uma diversidade muito grande de espécies, sendo ela 15,7 mil espécies de plantas, 8 mil são endêmicas da Mata Atlântica, 200 espécies de répteis, 999 espécies de aves, 289 espécies de mamífero, 350 espécies de peixe e 370 espécies de anfíbio. Olha a biodiversidade, olha a riqueza dessa biodiversidade que é o bioma da Mata Atlântica. Mais de 60% das espécies de animais ameaçados de extinção no Brasil estão na Mata Atlântica. Então, aí já dá para saber o tamanho da devastação que foi dada, né, em cima desse bioma, o que foi destruído. A Fundação SOS Mata Atlântica é uma ONG ambiental, né, brasileira, criada em 86. A gente atua na promoção de políticas públicas para a conservação da Mata Atlântica, por meio do monitoramento do bioma, produção de estudos, projetos demonstrativos, diálogo com setores públicos e privados, aprimoramento da legislação e engajamento em prol da recuperação da floresta, valorização dos parques de reserva e água limpa. Esse ano a gente faz 35 anos de existência, esse ano é o ano de festa, o ano de 35 anos de existência da Fundação SOS Mata Atlântica, e a nossa missão é inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica, e a nossa visão é transformar valores e atitude em prol da Mata Atlântica. A gente defende 3 causas, sendo ela a restauração da floresta, valorização dos parques e reservas e água limpa, sendo a nossa principal causa a Mata Atlântica. Para restaurar a Mata Atlântica, precisamos de sementes para a produção de mudas, certo? Sem sementes, não tem como fazer a restauração da Mata Atlântica. E para a produção de mudas, a gente faz a coleta de sementes. O plantio de uma árvore começa com uma semente. Sem uma semente, não consegue ter um plantio de uma árvore. Precisamos de muitas sementes, e o problema é que, atualmente, não temos quantidade suficiente de sementes de árvores nativas. Sementes de boa qualidade são fundamentais para que os projetos de restauração florestal sejam implantados com ampla diversidade genética, sendo que, para cada espécie, um número aceitável seria obter sementes de pelo menos 14 matrizes diferentes. Então, cada espécie que eu coleto no ano, eu tenho que coletar, no mínimo, 14 matrizes diferentes, para ter uma diversidade genética daquela espécie. Produzir sementes de árvore nativa com qualidade é um trabalho bastante complexo, não é fácil igual todos pensam. Precisa ter atividades de cadastramento e análise de remanescentes florestais,
marcação e identificação botânica das árvores matrizes, monitoramento fenológico, coleta, beneficiamento, secagem e armazenamento. Todos esses passos é preciso ser feito para que uma muda seja produzida. Para mim fazer uma boa escolha da matriz, eu tenho que analisar vários tópicos, sendo escolha correta e a característica de cada árvore, a época certa de coleta e o método de coleta da semente que eu vou usar para coletar. Se eu vou ter que subir no rapel, se eu vou ter que colocar uma escada, se eu vou ter que coletar do chão. Então, esses são os 3 tópicos principais para fazer a coleta de semente. Para mim escolher uma árvore matriz, um dos passos mais importantes é escolher as árvores que irão fornecer sementes para a formação das mudas. A gente tem que levar em considerações as características de cada planta, sendo ela a forma de tronco, vigor, tamanho, a forma da copa, se ela tem uma boa frutificação, as condições sanitárias da árvore. Uma boa matriz tem que estar isenta de pragas e doenças, e as condições da floresta, a presença de fauna, diversidade que possibilite a troca de material genético entre as árvores, ou que aumente a viabilidade genética das sementes coletadas. Então, olha a dificuldade para coletar uma semente, o conhecimento que tem que ter para formar uma muda. Então, é aí que está o tão difícil de se fazer a restauração florestal acontecer, porque tudo começa através de uma coleta de uma semente. Hoje, faltam sementes no mercado e muitos projetos de restauração correm o risco de utilizar sementes de baixa qualidade, tendo um baixo desempenho da restauração. Atualmente, a semente é um insumo que representa a maior restrição para uma produção de mudas nativas qualificada e diversificada. Então, pessoal, a semente hoje, semente de boa qualidade no mercado, está difícil de encontrar. Por isso, também, a dificuldade de fazer restauração florestal. A proteção real das unidades de conservação, reservas indígenas, quilombos, bem como áreas em propriedades particulares, são essenciais para garantir bom provimento de sementes saudáveis para o futuro da humanidade. A gente tem que proteger essas áreas, que são essas áreas que estão as principais espécies, que estão as principais matrizes, que vai servir de uma genética futuramente. Então, dentro dessas áreas é onde que estão a grande diversidade de matrizes para fazer a coleta. Então, por isso que a gente tem que preservar e cuidar. Sem a saúde dessas áreas, não teremos economia florestal e agroflorestal, segurança hídrica e alimentar para uma economia forte no país. Olha a importância de fazer coleta de semente, de proteger as áreas. No começo de 2020, um estudo inédito publicado na revista científica Forests deu o primeiro passo para entender quantas sementes o Brasil precisa para restaurar 12 milhões de hectares de floresta até 2030, que foi firmado no Acordo de Paris. O trabalho identificou que o Brasil precisa produzir entre 3,6 mil a 15,6 mil toneladas de sementes nativas para poder restaurar os 12 milhões de hectares que foi acordado no Acordo de Paris. Então, a gente tem que coletar muita semente, é um trabalho artesanal que tem que ser feito, e olha o tanto de semente que a gente tem que coletar para a gente estar conseguindo suprir as necessidades de restaurar os 12 milhões de hectares de floresta até 2030. Essa estimativa que por si só ajuda tomadores de decisão a avaliar a importância das sementes, ajuda a entender o que significa para o Brasil coletar e produzir essas sementes. O estudo modelou esses dados e o resultado é surpreendente. Segundo os autores, a coleta e a produção de sementes para restauração florestal poderia mover uma economia de até 146 milhões de dólares, gerando até 57 mil empregos em áreas rurais de todo o Brasil. Uma renda extra para quem tem a terra, para quem tem áreas de remanescente, além de preservar, ele pode ter um ganho que é através da coleta da semente. Esse recurso pode ajudar a completar a renda de famílias no campo, exercendo um papel importante de redução da pobreza. As sementes e mudas produzidas podem ser utilizadas em projetos de restauração com finalidade ecológica, melhorando, por exemplo, o solo e corpos d'água em propriedades e adequando o produtor às regras do Código Florestal. Então, pode trazer uma renda para a família, uma renda para a região, e dá para ter um ganho muito grande, porque a venda da semente é um lucro muito grande, o preço não é barato, então é uma área que dá para seguir, quem tem uma propriedade rural, quem tem uma remanescente de Mata Atlântica, quem quiser seguir com essa parte de coleta, é muito importante e dá para ter uma renda extra muito boa. Para fazer uma coleta de semente, uma das principais ferramentas é o podão, que a gente usa para fazer a coleta. Essa que está na foto para vocês verem. A escolha das matrizes, posteriormente, deve ser identificar e marcar as matrizes.
anotando-se a época de frutificação e produção da semente. Após, pode-se elaborar um calendário anual de coleta das sementes. Então, é muito interessante eu identificar cada matriz, marcar ela, ter todo um controle dela, para me saber a época que ela vai frutificar. Se eu coletei esse ano em julho, eu marco no caderno, marco numa agenda, faço todo um levantamento dela, o dia que eu coletei, tudo certo. Para o ano que vem, quando eu olhar lá no mês de agosto, de julho, eu vou saber que aquela árvore frutificou naquela época. Então, eu tenho um controle da época certa de eu fazer a coleta. E quando eu faço isso, eu vou ter um cronograma. Esse é um cronograma, a época de coleta. Em janeiro, eu sei que eu vou possibilitar de coletar o araçá amarelo, a aroeira salsa, a aroeira vermelha, o tucaneiro, a pitanga. Em fevereiro, eu posso coletar a pinheira brava, eu posso coletar a uvaia, a goiaba serrana, a espinheira santa. Então, quando eu faço a coleta, eu tenho que fazer todo um cadastro daquela matriz, época de coleta adequada, para me ter um cronograma para o ano anterior, para o ano seguinte, no caso. Para sementes leves dispersadas pelo vento, a colheita deve se dar no início da abertura dos frutos. São exemplos do cedro, caroba, ipês-louro, vassourão branco, guajuvira e açoita cavalo. Essas sementes, pessoal, são aquelas sementes que ficam na árvore, que ela abre, que ela secam na árvore, e ela tem essas asinhas, né, que ela é alada, e quando bate o vento, ela é dispersada pelo vento. Então, é uma das sementes mais fáceis de fazer a coleta. Uma simples lona no chão, você batendo com um podão na árvore, essa semente já cai na lona, e você já leva para o lugar para fazer o beneficiamento. É o exemplo do cedro. O cedro, ele dá lá na árvore, né, o fruto na árvore, ele abre lá na árvore, eu faço a coleta dela, e depois eu levo para o viveiro para estar fazendo beneficiamento da semente. Depois, outras espécies devem ter as sementes colhidas quando elas caírem no chão, sendo araçá, canela, imbuia, cereja, uvaia, pitanga, jabuticaba, araticum. São espécies frutíferas. As espécies frutíferas são uma das mais fáceis de fazer coleta também. Por quê? A espécie frutífera, para ela estar no ponto, ela tem que estar no chão. Então, eu cheguei no pé de uma uvaia, no pé de uma pitanga, eu vou coletar o que está no chão. Só o que está no chão, que está no ponto para fazer a coleta, que a semente está granada, que ela está adequadamente na época certa de eu coletar e eu estar levando para o viveiro ou para o local que eu vou fazer beneficiamento para estar tirando a semente do fruto. Então, uma das sementes mais fáceis de fazer coleta também. Aqui algumas fotos, para vocês verem, uvaia, araticum, cereja da mata, jabuticaba, são uma das espécies frutíferas que é de fácil coleta, que é uma das mais fáceis de fazer coleta, que é os frutos, que além de você coletar, você pode degustar também, que é muito bom. Há espécies que podem ficar em um tempo mais prolongado na árvore, que precisam ser necessariamente colhidas porque não caem, não possuem abertura espontânea. São exemplos de engate, imbaúva, canafístula e o guatambu. Essas espécies, pessoal, ela dá o fruto, vou pegar a espécie aqui, a primeira da foto, aí, que é a canafístula, ela frutifica, ela amadurece, ela grana e ela fica no pé. Ela pode ficar no pé até de um ano para o outro, ela pode ficar no pé. Então, se eu ir lá na matriz e não fazer a coleta no tempo certo, como ela vai ficar de um ano para o outro, pode ser, se eu demorar para fazer a coleta, pode dar um fungo, pode dar algum inseto e eu posso perder a semente quando eu for coletar. Então, ela não cai no chão, eu tenho que coletar ela no pé. Embaixo também tem uma espécie aí que é o jequitibá, que é uma espécie também que ela fica o fruto de um ano para o outro no pé também, porque ela cai aquele pito que dá na ponta dela e a semente fica ali dentro. Então, eu tenho que fazer a coleta no pé também, tá levando para o local que eu vou fazer o beneficiamento, para mim estar esperando ela acabar de chegar no viveiro. Eu coleto ela quase pronto para estar no amadurecimento adequado e eu levo para o viveiro ou para o local que eu vou fazer o beneficiamento, para mim acabar de deixar ela chegar e ela abrir onde eu vou estar fazendo o beneficiamento. Porque senão eu perdo a semente de um ano para o outro. Então, é muito importante se adequar nisso daí. Então, é uma das sementes mais difíceis de fazer a coleta. Depois que eu faço todo esse trabalho de coleta, eu vou levar as sementes para o viveiro, no caso, ou para o lugar que você vai fazer o beneficiamento, no seu sítio, no local que você vai fazer o beneficiamento. Então, tá aí. Eu fiz a coleta no campo, eu vou levar para o viveiro, vou estar colocando elas nas peneiras, como você está vendo aí, para mim está fazendo o quê? O beneficiamento. Aí é um dia muito produtivo de coleta de semente, várias espécies coletadas. Então, após eu fazer a coleta, eu levo para o viveiro, tiro tudo do saco, já dou uma limpada geral para mim fazer o beneficiamento de cada semente. Cada uma tem um jeito de fazer o beneficiamento. É totalmente diferente. Cada uma tem uma identidade.
Como que eu faço? Quando eu levo para o viveiro, eu vou lavar a semente para fazer a limpeza. Vou descascar as sementes, vou quebrar a casca, e para mim, depois eu vou fazer o armazenamento, que eu posso armazenar em saco de papel, geladeira ou câmara fria. O beneficiamento, pessoal, é uma das etapas mais difíceis da semente, onde você vai deixar a semente limpa. Você vai tirar ela do fruto. Você usa alicate, você usa martelo, você usa trator para passar em cima, você usa pilão, tudo isso para estar tirando a semente do fruto. Então, cada uma tem uma técnica diferente. Então, quando você faz a coleta lá no mato, lá no campo, lá na remanescente de Mata Atlântica, você leva ela para o viveiro para estar beneficiando a semente. Então, todas as sementes, ela tem um arilo, ela tem uma casca, ela tem palha, ou ela tem folhas, então eu tenho que limpar ela e deixar ela limpinha, como essa foto para o lado direito aqui embaixo, esse montinho de semente, tudo limpinha. Então, o beneficiamento é uma das etapas mais difíceis para fazer, para ter a semente, para estar fazendo a produção de mudas. Depois que eu faço o beneficiamento, pessoal, eu beneficiei a semente, eu cortei, eu bati ela no martelo, eu escarifiquei, eu usei o pilão, eu vou beneficiar ela, vou deixar ela no sol bonitinha, vou deixar ela sequinha. Após todo esse processo, eu vou armazenar ela. Para me armazenar ela, o adequado é armazenar ela em papel, né, papelão, ou em latas de papelão também. Por que tem que ser em papel? Se eu armazenar ela em plástico, ela soa. Então, o que acontece? Ela vai suar, ela vai pegar fungo e bactérias. Então, quando eu armazeno ela em papelão, em papel, até saco de pão pode ser, o que acontece? Tudo quando ela suar, quando ela vai perdendo umidade, esse saco de pão, esse papelão, ele absorve essa umidade, ele faz que a semente não estrague. Então, é muito importante fazer esse armazenamento em sacos de papel, papelão, para estar armazenando ela do jeito adequado. Dentro da câmara fria, tem sementes ou geladeira que aguenta até 2 a 3 anos armazenada. Então, esse é um processo muito importante também, porque se eu coletar a semente, fazer todo o processo de beneficiamento, eu não armazenar ela adequadamente, eu vou perder a semente, certo? Então, é muito importante fazer o armazenamento adequado. Quando você está em casa, na geladeira, você pode armazenar na gaveta que põe as frutas lá embaixo. É um lugar adequado para você fazer o armazenamento. Eu tenho que armazenar ela num pote ou num papel que tem que ser escuro, que ela tem que ficar dormindo ali dentro. Ela não pode pegar luz solar, ela tem que ficar dormindo, porque depois eu vou fazer a quebra de dormência dela. Peraí, tem uma travadinha aqui agora. Estou no final já. Tem uma travadinha aqui, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Espera aí que dá uma travadinha aqui. Agora foi, ó. Tá no final já, tá o último slide. Pessoal, eu estou falando meio rápido, porque o tempo é curto, mas depois vocês podem tirar dúvidas tranquilo, tá? Esse aqui é um assunto muito amplo, tem muita coisa para fazer. Eu dei uma resumida do máximo que eu pude, mas espero que vocês estão entendendo. Então, pessoal, depois que eu fiz a coleta, que eu fiz o beneficiamento, que eu armazenei a semente, eu vou fazer a quebra de dormência. O que é quebra de dormência? A semente está dormindo. Eu tenho que fazer uma quebra de dormência nela. Todas as sementes que tem que fazer quebra de dormência, ela tem um tugmento. O que é o tugmento? Uma película que ela não deixa ter absorção de água. Por que ela tem esse tugmento? Porque, às vezes, a semente dá o fruto, ela cai no chão da floresta, e ela só entende que ela vai nascer, germinar só na época certa, na época de chuva. Porque se ela nascer no tempo seco, ela sabe que ela não vai ter água para se desenvolver. Então, esse tugmento é uma barreira, é uma proteção da semente, que ela só nasce no tempo certo, quando ela tem uma luz solar adequada, para estar feito o intemperismo, quando ela tem água adequada. Então, esse tugmento é um jeito que a natureza entendeu de deixar a semente nascer só na época certa. E, na natureza, como que é feita essa quebra de dormência? Pelo intemperismo, né, que às vezes a semente cai no chão, ela pega o sereno, ela pega o sol em altas temperaturas, depois à noite cai a temperatura. Esse intemperismo faz a quebra de dormência. Ou os animais comem, passa pelo seu suco gástrico do estômago, servindo como se fosse um ácido, ele faz essa quebra de dormência no estômago de cada animal, e depois o animal defeca, a semente já fica pronta para nascer, com a semente feita a quebra de dormência e com o adubo ali, que é a fezes do animal, que ele faz a defecação ali. Então, na natureza é dessa forma. O homem
teve que entender um jeito, né, estudar, de fazer essa quebra de dormência para estar fazendo a muda, a semente germinar. Algumas espécies florestais apresentam sementes que não germinam, mesmo com condições favoráveis, oxigênio, umidade e temperatura. São chamados dormentes. São usados métodos de superação da dormência. A dormência pode ser quebrada de forma física, química e mecânica. A forma física, pessoal, é como está aí na foto. Você pegar uma lixa, pode ser uma lixa de unha ou o próprio chão mesmo, e você lixar essa semente no chão até que você consegue encontrar o seu embrião e para você estar colocando ela no substrato para ela estar germinando. Química, muita gente usa o próprio ácido sulfúrico para estar fazendo essa quebra de dormência pela parte química, entendeu? Então, as pessoas usam essa química, que não é muito adequado, né, porque usa o ácido sulfúrico, mas as pessoas usam porque esse ácido sulfúrico é como se fosse o ácido do estômago dos animais, para fazer a quebra de dormência. Pessoal, eu só inverti aqui, ó, você me desculpa, a física é a que eu faço o choque térmico, né, o contraste de água quente para água fria. Automaticamente eu ponho uma água para ferver, ponho lá a semente na água fervendo. Quando a água começar a erguer fervor, eu desligo, espero a água esfriar, jogo a água gelada e deixo ela 12 horas, dependendo de cada espécie, de um dia para o outro, para ela estar fazendo essa quebra de dormência física, né? Para ela estar fazendo a quebra de dormência, para ela estar absorvendo a água dentro do embrião, para ela estar germinando. Então, essa é a física. Agora, a mecânica, vocês me desculpam, essa daí que faz a escarificação. Então, a física, eu uso o contraste, né, da água fervendo com a água quente, e depois eu deixo ela imersa na água por 12 horas, 8 horas, dependendo de qual espécie, né, que cada uma tem uma identidade diferente. A química, ácido sulfúrico, e a mecânica é a escarificação. Pode ser feita em esmeril, em chão, em lixa. Então, são feitas essas 3 quebras de dormência. Então, olha para vocês verem como que é difícil fazer uma semente germinar. Não é fácil. Fazer todo o processo de coleta, escolher a matriz, a época certa de fazer coleta, voltar tá sabendo o ano que vem que você vai voltar, escolher uma matriz com saúde, que não tem nenhuma praga, nenhuma doença, colher semente de no mínimo 14 árvores diferentes, matrizes diferentes, para estar fazendo um lote, uma grande variedade genética, depois levar para o viveiro, fazer a quebra de dormência, fazer o beneficiamento, né, com martelo, com os métodos que tem, e depois fazer armazenamento, e quando você for fazer a semente germinar, você tem que fazer uma dessas 3 metodologias, a física, a química ou a mecânica. Então, para fazer uma simples muda, tem que fazer todo esse processo. Não é fácil, pessoal. Então, para a gente fazer a quebra de dormência e estar formando uma muda, é para esse resultado que você está vendo na foto aí, ó. Em 2001, esse é um projeto da SOS Mata Atlântica, chamado Clique Árvore. Em 2001, essa área é uma área toda só com pastagem, né? Uma área toda sem nenhum tipo de cobertura, somente gramíneas. Em 2019, a área foi toda completa. Então, você imagina, toda essa área aqui, ó, ela foi restaurada com sementes. Então, imagina o trabalho que deu para estar fazendo essa restauração aqui, ó, em 2019, ter formado essa floresta inicial de Mata Atlântica. Olha o trabalho, imagina cada mão que foi lá e escarificou uma semente, fez a quebra de dormência, a coleta. Então, não é fácil fazer a coleta da semente, a quebra de dormência. É um trabalho muito amplo e bem artesanal, pessoal. E eu deixo uma frase para vocês de final. Se as árvores desse sinal de Wi-Fi, muita gente iria plantar e cuidar delas, mas como só dão oxigênio, pouca gente se importa. Essa é uma frase de Joana Carvalho. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu falei meio rápido, eu falei para vocês, porque o tema é muito grande, de uma resumida. Tem o meu e-mail aí, luan@sosma.org.br. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail que eu respondo. Tem o Instagram, que é todo o trabalho que é prestado na SOS Mata Atlântica, eu posto diariamente, né? Que é Luan Ramos Barbosa, para quem quiser seguir. E um muito obrigado, espero que tenha gostado. Vou passar a palavra para o Jefferson agora, porque o tempo é curto. Um grande abraço e uma boa noite. Parabéns, Luan, foi muito bom. Parabéns. Pegou bem, abrangeu bastante, deu tudo certo. Parabéns. Beleza, Francisco. Agora, o Jefferson, você já está pronto aí, preparado para já começar? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém da mesa diretora? Quer fazer algum comentário, alguma coisa? Vou comentar que tem muita gente no Facebook encantada com o trabalho. Isso. Muito, muito incrível mesmo ver toda essa complexidade. Que bom. Parabéns, que bom.
Jefferson, é com você agora. Maravilha, maravilha. Muito bom, uma boa noite a todos e a todas. Uma satisfação agradecer o convite aí feito pelo seu Francisco, pessoa que nos motiva muito aqui na região do Baixo Tietê. Depois dessa linda e bela apresentação do Luan, amigo de longa data, a gente fica até com, né, poxa vida, a minha apresentação é mais modesta, né, então não tão rica quanto a do Luan, que é um excelente profissional e realiza um excelente trabalho no SOS Mata Atlântica, que é um trabalho apaixonante, né, e eu queria começar falando, na verdade, a gente trabalha um pouquinho com educação ambiental, e quando o seu Francisco fez o convite, falei, poxa vida, que responsabilidade, né? Eu falei, tinha tantas outras pessoas, né, com melhor qualificado, enfim, mas ele insistiu, ele exagerou um pouquinho na abertura, aí, um pouco com relação à minha pessoa, né? Mas quem conhece o Francisco sabe que ele é assim mesmo, né? Então, eu queria começar falando do aspecto, quando eu falo com crianças, com adolescente, com adulto, mesmo aqueles adultos já na melhor idade, né, da questão da criação de Deus, né, da questão dos elementos da natureza, né. Então a gente tem e eu acho maravilhoso esse movimento do Laudato Si, pela questão, por essa discussão do clima, né, as mudanças climáticas no nosso planeta, os grandes compromissos. E a gente se pergunta por que a gente tem que preservar a natureza, né? Por que a gente tem que ter uma boa relação com a água, com o sol, com o ar, com o solo, né? Porque era para ser um processo natural, né? Porque a gente vem se distanciando da criação, né? do Deus, né? Então, com o passar do tempo, a gente se esqueceu que, por exemplo, a água ela é sagrada. Porque se a gente tivesse isso presente no nosso dia a dia, a gente não estaria desperdiçando água potável que falta para muita gente para lavar uma calçada, né? Se a gente tivesse essa dimensão de que, por exemplo, o ar ele é sagrado, ele promove a vida, não só do ser humano, mas a vida no planeta, a gente não atearia fogo num terreno baldio, num lixo que jogaram, porque o coletor passou e esqueci de levar o lixo, joguei no terreno baldio, né? Então, se a gente tivesse esse pertencimento de que a criação é algo sagrado, o nosso comportamento enquanto ser humano seria outro, né? Então, esse distanciamento eu acho que é bastante crítico, e esse momento de pandemia, ele nos oferece essa possibilidade dessa reflexão, mais enquanto, qual é o nosso papel aqui nesse planeta? Né? Qual é a nossa parcela de contribuição nesse planeta? E eu digo isso de abertura para a gente falar um pouquinho sobre o solo, né? Sobre a terra, né? O homem é terra, o homem, eu digo o ser humano, né? Ele é terra, ele é solo, né? E ele sendo um elemento sagrado, essencial para a nossa vida, é dali que provém o nosso alimento, né, os minerais, as vitaminas, enfim. Por que a gente envenena o solo? Por que a gente usa tanto agrotóxico para produzir alimento, entre aspas? Então, esse questionamento. Se a gente tivesse esse pertencimento de que o solo é sagrado, não faz sentido eu jogar veneno no solo. Tem produtores, por exemplo, de tomate que não têm coragem de comer o tomate que produz, porque é muito veneno. É todo dia sim, e o outro também passando veneno no tomate para poder produzir o tomate. Hoje a gente quer comer melancia o ano inteiro, e a quantidade de melancia, de veneno que se aplica na melancia é algo absurdo. Então, assim, o meu pontapé inicial, até fugindo um pouquinho daquilo que a gente tinha combinado, é essa reflexão, né, enquanto cristão, enquanto religioso, enquanto pessoa que, independente de ser católico ou não, a crença que tenha, é a nossa relação que nós temos com a natureza. Deve ser uma relação sagrada, né, de respeito, de harmonia,
de compreender o nosso papel aqui, né? Nós somos uma chispinha, né? Um detalhezinho, e a gente destrói tanto essa casa comum. Feita essa abertura do ponto de vista mais de provocação, eu trouxe aqui 10 slidezinhos rápidos, né, para a gente discutir um pouquinho, e a proposta é a gente falar um pouco sobre as sementes crioulas, né? O seu Francisco fez uma introdução já bastante interessante com relação a apresentação foi para frente aqui, pera lá. Com relação à agrofloresta, e a agrofloresta, nós temos aí um dos grandes eixos, aí para a gente começar a princípio, entender a agrofloresta, né, que é a produção de alimento junto com a floresta. Isso é um aspecto muito interessante. Eu não consegui voltar, será que eu... E para a gente produzir alimentos, a gente tem que pensar que partindo do princípio aí que é das sementes, né? A gente precisa de sementes, né? E aí, o que são essas sementes crioulas, né? Que a gente tem aí como tarefa para a gente falar um pouquinho, né? Nesse nosso bate-papo aqui. E eu não venho trazer nenhum conhecimento pronto e acabado, que esse é o princípio da agrofloresta. Eu acho isso fantástico, né? Hoje de manhã, a gente participando de um bate-papo sobre um evento que o Oliver estava articulando lá no Mato Grosso sobre agrofloresta, e a gente publicou lá que a agrofloresta é um negócio fantástico, que ele não tem uma receita pronta e acabada. O que a gente produz de agrofloresta aqui no Baixo Tietê, na região de Araçatuba, Birigui, né, é uma experiência aqui, né, nesse bioma aqui de Mata Atlântica e transição para Cerrado que nós estamos, né, em Minas Gerais é uma outra realidade. Então, o que dá certo aqui pode ser que não dê certo em Minas Gerais, pode ser que não dê certo no Rio Grande do Sul, pode ser que não dê certo, mas o bacana da agrofloresta é que, se a gente errar, planejamos que a gente ia produzir feijão, milho e abóbora, e deu tudo errado. A gente não conseguiu produzir feijão, milho e abóbora. O solo, com certeza, vai estar melhor do que da forma quando nós começamos a trabalhar, né? Essa é uma reflexão que o Aderbal, né, amigo nosso de agrofloresta, faz, né? A gente errando tudo, ainda assim, a gente vai deixar o solo melhor do que a gente pegou, né? Então, isso é importante. E as sementes crioulas, né, elas têm diversos nomes, né? Elas são sementes tradicionais, né? No Nordeste, usa bastante o termo sementes da paixão, né? Que são aquelas sementes que a gente guarda de geração para geração, né? Tem pessoas que produzem o seu alimento e guardam uma parte dessas sementes para fazer o plantio no ano seguinte, né? Tenho lá, produzo milho, separa um pouquinho para poder plantar no ano seguinte. Isso era tradicional, né? Antigamente as pessoas tinham isso como hábito, era normal fazer isso. Então, as sementes crioulas são essas sementes que a gente conserva e mantém, e muitas vezes faz uma seleção, né, uma seleção natural delas aí. A semente separa as sementes mais viçosas, mais vigorosas, para fazer um bom plantio no ano seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Lá. Falar um pouquinho sobre a importância das sementes crioulas. Eu coloquei aqui uma foto com várias... um prato, né, um alimento, na verdade, aí, que as sementes elas são importantes para que a produção do alimento do nosso corpo, né, do nosso corpinho aqui, né, para a gente equilibrar essa cabeça, né, nesse corpo aqui, né, que a gente malemar, né, consegue... É importante a gente estar bem alimentado, né? Então, as sementes elas fornecem nutrientes, fornecem vitaminas, né? Minerais para manutenção do nosso corpo da melhor forma possível, né? Então, é importante para isso. E tem um detalhe que eu acho muito interessante, né? A gente tem falado muito sobre
a segurança alimentar, né? A segurança alimentar. Inclusive a pastoral da criança, né? A pastoral da terra, tem uma luta muito firme, né, e forte com relação a essa questão da segurança alimentar, que a gente começa a discutir agora a soberania alimentar. Porque a segurança alimentar, a gente pode importar o alimento de outro lugar, de outra região, né? Então, assim, olha, de repente eu preciso comer, então vem o alimento lá do norte, do nordeste, do Rio Grande do Sul para alimentar quem está aqui em São Paulo. E a soberania alimentar é quando eu tenho o direito de escolher aquilo que eu quero comer. Então, isso normalmente é aquilo que nós produzimos na nossa região, né? O mais próximo, a pegada ecológica é muito menor se eu consumir o alimento que é produzido na minha região e aquilo que eu quero, né? Então, as sementes crioula, ela nos dá essa possibilidade da gente ter soberania, né, com relação à nossa alimentação. As sementes crioulas, ela tem um risco grande, né? Esse pezinho, inclusive, ele é bastante discutido, tem um lobby muito forte do agronegócio, né? Das multinacionais, aí, empresas de alimento, que querem até mesmo tirar esse tezinho aí dos rótulos dos alimentos, que esse tezinho aqui dentro de um triângulo amarelo, ele indica que o alimento é transgênico. E esse é o grande risco das sementes crioulas, né? A contaminação pela transgenia. Então, hoje, a indústria, né, essa questão do dinheiro a qualquer custo, ela tem colocado de lado essa relação sagrada com o alimento, né? O alimento passa a ser uma mercadoria e não algo sagrado para nutrir o nosso corpo de vitaminas, sais minerais, de energia, né? Então, eu acho importante esse olhar do ponto de vista de nossa, né, papel aqui nesse planeta, nesse mundo, né? Então, os transgênicos, que é um tema para uma outra conversa, né, bastante profunda também, é um risco para as sementes crioulas. Eu trouxe aqui um infográfico, na verdade, do ISA, né, atualizado de 2019, com alguns alimentos, né, que produzem plantas transgênicas usadas para alimentação no mundo. O milho, né, hoje no Brasil, é raro a gente encontrar milho que não seja transgênico. A batata, o melão, berinjela, a beterraba, a soja transgênica no Brasil todo, a canola, o girassol, o trigo está entrando forte, a cana-de-açúcar, feijão, pimentão, chicória, mamão, abobrinha, o algodão forte no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem os três fortes, é o milho, a soja e o algodão, e até mesmo a ameixa, né, transgênica a gente já tem. E a gente faz esse alerta aí, que, na verdade, a semente transgênica, diferente daquilo que foi vendido para a gente há 10, 15 anos atrás, que os transgênicos eles iam reduzir a aplicação de veneno nas lavouras. Então, ia ser bom para o meio ambiente, ia ser bom para a natureza, porque os rios não iam receber tanto resíduo de veneno, né? Uma falácia que foi feita na cabeça dos agricultores e da população em geral para aceitar o transgênico. Porque hoje essa mentira caiu por terra, né? Hoje a gente sabe que na lavoura que planta, por exemplo, milho e soja, antes de plantar, passa o herbicida, né, o pré-emergente, para matar o mato que ali tem. Antes de plantar, né, aí passa o herbicida, aí faz o plantio, aí passa o fungicida, o inseticida, o veneno para formiga, enfim, até para colher, antes de colher, passa veneno, dessecante, para que a colheita seja toda de uma forma simultânea. Então, é veneno atrás de veneno. Então, aquela conversinha para a população aceitar que transgênico era o grande achado para alimentar o mundo, aquela conversa toda, isso não é. Né? E a gente vai alimentar, acabar com a fome no mundo.
os transgênicos estão aí e a fome no mundo ainda persiste, em especial aqui no Brasil, com essa política desastrosa que nós estamos vivendo aí, o aumento das pessoas em pobreza extrema, né, de uma forma bastante assustadora, e isso é muito preocupante, né, um tema também para a gente discutir aí. E o transgênico não resolveu esse problema, né? Então, ainda que os commodities, né, gera dinheiro, riqueza para o país, né? Para quem são as pessoas que realmente estão ganhando dinheiro com isso? Essa que é a pergunta, né? Quem que realmente está ganhando? Porque o pequeno produtor, né, não está tá sendo iludido. O preço que ele paga, a saca de soja, a arroba do boi, está tudo difícil para a pessoa comum, para a pessoa simples se alimentar. Você vai no mercado, você vê o absurdo que é sair do supermercado com 2, 3 sacolinhas a mais de R$100, né? Então, é coisa de se pensar. Tem pessoas agricultores que eu conheço aqui na nossa região, que estão em depressão profunda. Ele planta soja, planta milho, o preço que tá bom? Tá bom. Só que o preço dos insumos, da semente, e aí a semente transgênica, e aí que é o pulo do gato, né? Passado esses 10, 15 anos de quando lançaram a semente transgênica, é porque a semente passa a ter propriedade, coisa que na semente crioula, na semente tradicional, é de todos, né? Todo mundo, é da humanidade essas sementes. Agora, a semente transgênica, não. Ela tem um DNA lá. Então, se você plantar o milho transgênico da empresa X, a empresa X pode vir lá e, mesmo se você não comprando a semente dela, ela vai lá e cobra os royalties de você. Porque tem lá o DNA. Ela tem como identificar isso, né? E a grande sacada dos transgênicos foi porque são sementes, né, geram plantas resistentes ao glifosato, né, um dos venenos mais usados no Brasil, em dosagem não aceita mais em outros países, né? A quantidade de glifosato que pode ser aplicado aqui no Brasil. É um absurdo isso, né? Essa questão do agrotóxico é um tema que a gente nem vai aprofundar muito porque realmente é preocupante, Inclusive as doenças, né, provocadas pelo uso de agrotóxicos, né? A gente vê o número de pessoas que nascem com autismo, de Alzheimer, tudo em decorrência aí, de uma forma mais acentuada, é claro, do uso indiscriminado dos agrotóxicos. E aí o que é possível a gente fazer? Poxa vida, então nós estamos no final do mundo, não dá para fazer nada, a gente vai comer o quê? O que nós vamos fazer, né? É uma situação bastante... Dá para fazer alguma coisa, né? Então, assim, eu não estou aqui para trazer nenhuma solução pronta e acabada, como é na agrofloresta, mas para provocar algumas possibilidades. Na verdade, duas grandes ações aí que a gente pode fazer, ações diretas e ações indiretas, né? Uma delas é a questão de desenvolver guardiões de semente, né? A gente tem algumas pessoas aqui na região que têm essa paixão por essa área, né? Da questão de conservar sementes, né? A gente vive eu gosto de brincar que nós estamos no sertão do estado de São Paulo, a região mais careca do estado. Aqui o Luan e o SOS Mata Atlântica tem muito trabalho para ser feito, porque nós temos aproximadamente 3% de remanescente florestal só, né? É a região mais seca, mais desértica do estado de São Paulo. Então, a gente tem algumas pessoas aí que, remando contra essa realidade, gostam de guardar sementes. A outra é a questão de a gente instituir bancos de semente comunitário, né? Essa conservação de uma forma comunitária para distribuir para as pessoas que são plantadores, né? Para as pessoas da agricultura familiar, pessoal da reforma agrária, acho que é importante, né? Então, são pessoas que não entram nesse sistema do agronegócio, né? De ter que comprar tudo, né? Até mesmo a semente. E hoje a gente está na mão desses caras, né? Porque se falar assim, não vamos mais querer semente transgênica, a gente não tem mais semente para poder plantar.
as pessoas perderam as sementes, né, que guardavam. Então, são poucos fragmentos aí, poucas regiões que têm um pouco de semente crioula aí para poder plantar. Mas é importante. Outra ação direta é a feira de troca de semente, né? Acontece muito pontual, essa semana aconteceu no sul de Minas, né? A feira de troca de sementes, né? Um evento que eles fazem anualmente, né? Tem o pessoal da Associação Biodinâmica, o pessoal da Figueira, Epimagre, tem a assistência lá de Minas Gerais, dá um apoio, então tem essas feiras, e acontece, né? A gente já realizamos aqui em Birigui também uma feira de troca de sementes, em alguns eventos como o Fórum de Agroecologia que é realizado, então a gente tenta remar contra a maré. E as ações indiretas, né, essa questão das sementes mais focada para quem produz, para quem quer conservar sementes, e as ações diretas do cidadão comum, das pessoas que, eu não planto, não cuido de semente, mas o que eu posso fazer? Primeiro, comprar direto do produtor, né? Quem produz os alimentos de verdade, né? Quando ele consegue vender direto para o consumidor, ele é mais justo, né? Ele elimina aquela situação do atravessador. Comprar produtos agroecológicos, acho que isso é bastante importante, né? Que são alimentos alimentos de verdade, né? Não é só o NPK, né? Que é a formulação química que o pessoal produz no convencional, mas na agroecologia se produz alimentos com uma infinidade de nutrientes, né? Então, o milho agroecológico, ele é infinitamente melhor do que o milho transgênico. Tanto é que as maritacas, os papagaios não consomem. A gente tem uma propriedade no bairro Baguaçu, no município aqui entre Birigui e Coroados, e tem implantações, antes de chegar lá, que tem implantação de transgênico, milho transgênico. A maritaca, o papagaio, não visita ela. Mas na nossa rocinha lá, pequena, né, de poucas linhas de milho crioulo, milho sem ser transgênico, eles visitam, eles adoram. O sabor não se compara. Isso em decorrência na verdade, do nutriente que tem nessas plantas, né? Outra dica é consumir alimentos frescos. Para você consumir alimentos frescos, a gente tem que consumir alimento do nosso redor, né? Que não vem de tão longe, que não viajam horas e horas de caminhão, lançando o CO2 na atmosfera, né? Ou então, às vezes, até mesmo de avião, né? Então, consumir alimentos frescos é uma boa dica. Resgatar o prazer de cozinhar, né? Hoje a gente tem visto na TV, nas redes sociais, as pessoas resgatando esse prazer de cozinhar, né? Tanto é que os programas aí de culinária, de receitas na televisão têm aumentado muito em decorrência disso, né? E realmente é muito prazeroso cozinhar, né? A comida é outra comida, né? É a comida da avó, né? A comida da mãe. Então, a comida que reúne a família, né? O prazer de celebrar cozinhando e fazendo uma boa refeição junto, com todas as gerações, né? A criança, o jovem, o adulto, o idoso sentado à mesa, né? Apreciando um bom alimento de qualidade. Isso é muito importante. E resgatar as receitas da avó, né? Isso daqui é fantástico. As receitinhas mágicas, né? As receitinhas que a avó fazia, a mãe faz, a filha faz, e todos apreciam com muito, de uma forma bastante prazerosa. Eu trouxe aqui algumas fotos, né? Eu disse, minha apresentação era bastante breve e objetiva, mas aqui algumas fotos do sítio Naturaleza, né? O seu Francisco até já adiantou um pouquinho. A gente tem uma área que nós somos responsáveis por cuidar, que é o sítio Naturaleza, que fica no bairro Baguaçu, né? Pertinho da nascente do Ribeirão Baguaçu, aqui no Baixo Tietê. Aqui a gente tem uma foto de um tomate que nós colhemos lá recentemente. Desse tomate a gente separa a semente, né?
Tá aqui algumas sementes numa peneirinha, aqui uma vagem, né, de uma semente que a gente usa para adubação verde, que é a mufuna, aqui um pouco de mamona coletada, também para adubação verde, aqui uma fava, um feijão fava, na vagem, aqui a fava já descascada. Minha esposa Lourdinha teve a honra de poder ajudar aí nesse final de semana para a gente... Uma sementezinha que nós plantamos da fava branca gerou mais de 50 outras sementes, né? A preta, então, nem se fala, foram muito mais, né? Então, e aqui o feijão guandu, né? O feijão guandu, esse daqui é um feijão guandu diferente, né? Ele é mais suave, né? Mais palatável para a nossa região, que não tem o costume de consumir o feijão guandu. O grão dele é rajadinho, e ele é chamado feijão guandu de 7 caroços, né? Meu pai, o filho de Jesus, né? Jesus fala lá que é o feijão 7 caroços, que esse veio do Nordeste, né? Um amigo trouxe para ele, e a gente preserva essa semente há mais de 10, 15 anos, né? Com certeza. Aqui um pouco do armazenamento nosso, né? A gente tem um banquinho mais ou menos, né? De semente, tem vários tipos de semente de feijão, né? Aqui na geladeira, né? Abóbora, quiabo, milho, feijão, ervilha, né? Aqui tem um pouco de semente de ervilha. Estamos com experiência de amigo Panini arrumou um pouco para a gente de semente de amendoim, estamos plantando, enfim, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E aí fica o convite, né, com essa foto de um café agroflorestal que nós colhemos esse ano, fizemos a fermentação dos grãos e há uns 10 dias aí a gente torrou esse café. O café está delicioso. Então, passada a pandemia, a gente aguarda vocês aí, seu Francisco e toda os animadores aí do Laudato Si, para um café da tarde lá no Sítio Naturaleza, né? Vai ser uma honra, um prazer muito grande a gente falar e conversar um pouco mais sobre agrofloresta, né? Sobre troca de semente, e aí eu tenho aqui um agradecimento para fazer publicamente ao seu Francisco, que a gente é apaixonado por abelha sem ferrão, e a minha primeira abelha sem ferrão foi o seu Francisco, que doou uma isca para a gente em um acampamento, né? A gente faz uma vez por ano um acampamento lá no Sítio Naturaleza, e aí convida os amigos, né? O seu Francisco foi lá e levou. Isso já faz pelos 5, 6 anos, com certeza, né? E aí a gente tem as abelhas sem ferrão também, que também é um tema bastante interessante, apaixonante, né? Para se discutir alimentos de verdade. Aqui volta a logomarca que eu não falei no início, que é da rede Brota Cerrado, né? A Brota Cerrado é uma associação de agricultores, né? De Minas, aí do Triângulo Mineiro, que tem produtor aqui no noroeste do estado de São Paulo e no sul, né? Em Santa Catarina. Tem produtores, né, que estão aí, e a gente tem a certificação de orgânico por essa rede Brota Cerrado. A gente faz parte também da rede de agricultura ecológica do Baixo Tietê, né, que aí é onde acontecem os mutirões, né, até mesmo na divulgação desse evento aí, seu Francisco postou algumas fotos dos mutirões que são realizados aí através da RAI, né, dessa rede fantástica, que a gente luta aí para levantar a bandeira da agroecologia. E a Ecofam também é uma associação de agroecologia familiar, né, com sede ali perto de Rio Preto, na cidade de Piguá, que nós estamos engajados aí também, né? Nós fazemos parte desse grupo todo aí, com reuniões hoje online, mas até o ano passado a gente fazia um rodízio, visitando todas as propriedades, né? Tomava um cafezinho, conhecia, tinha toda essa troca de experiência, de saberes e sabores, né? Isso é muito importante. E aí fica a minha gratidão para a gente ter um tempinho de bate-papo aí ainda, né? Com alguns contatos aí, Facebook, e-mail, Instagram e o WhatsApp aí, para algum contato que se fizer necessário aí, né? Então eu vou por aqui
agradecendo mais uma vez aí o convite, e espero ter cumprido aí a expectativa de falar um pouquinho sobre as sementes crioulas. Então, fica a minha gratidão a vocês aí, os organizadores. Eu sei que é trabalhoso fazer isso, viu? Então, vocês estão de parabéns. Meus parabéns aí. Muito obrigada, Jefferson. De bom. Francisco, quer dar uma palavrinha? Só parabenizar, saiu muito bem, foi mais do que esperado, mas foi muito além. Eu agradeço a atenção e a mensagem que você trouxe para nós, Jefferson. Muito obrigado por você ter participado, você e o Luan, tá bom? Muito obrigado. Agradeço também. Tão importante a gente estar tendo esse momento hoje, no contexto do ano de 2021, que a gente vai ter no final do ano 2 cúpulas da ONU, uma sobre biodiversidade, a outra sobre mudanças climáticas. E a gente vê, escutando o Jefferson, escutando o Luan, como tudo isso está relacionado, né? Toda essa complexidade e a importância desse engajamento local que afeta o bem-estar global, né? E só pela questão de tempo, vou fazer uma pergunta breve para poder passar a palavra para vocês novamente, e os dois podem responder. Pensando, então, nesse contexto aqui do movimento e das pessoas que estão engajadas a nível local, se vocês têm dicas de onde elas podem buscar recursos para se engajarem mais nesse cuidado com as agroflorestas, né? Uma das questões que vira e mexe acontecem nos eventos dos animadores Laudato Si e das pessoas do movimento é o plantio de árvores. E ouvindo vocês, eu fiquei pensando, né? Será que existe essa preocupação de pesquisar qual é a muda que está sendo usada, as sementes, né? O território, essas questões assim, o quanto que é importante então as pessoas saberem direitinho disso. Então, a pergunta é essa, se vocês têm alguma dica de lugares específicos para as pessoas pesquisarem, se informarem mais. É isso, passo a palavra para vocês. Vai, Luan. Pode começar aí. Então beleza, vamos lá. E, assim, eu acho importante esse movimento de plantadores de árvore, né, que as pessoas, de uma forma espontânea, né, olha, eu acho importante dar minha contribuição, né, para plantar árvore. Acho que a árvore toda ela é muito bem-vinda. Assim, eu não fujo muito do trabalho do Luan, porque eu priorizo árvores nativas, né? Eu acho importante a gente plantar árvores nativas por uma série de vantagens, né? A questão de aclimatação, estar mais adaptada, de ter um sucesso maior no plantio, né? Não que não vai plantar um flamboyant, não que vai plantar uma outra espécie exótica que a pessoa queira, enfim, mas eu acho importantíssimo a gente recuperar com aquilo que era original daqui, né? Porque tem a questão da avifauna, né, dos animais, acho que é tudo muito importante. Hoje, para quem cria abelhas, né, a abelha é um inseto indicador, né? E se acabar as abelhas do planeta, nós estamos fadados ao fracasso, né? A nossa humanidade vai sofrer. Então, as espécies nativas, elas é muito importante, inclusive, para a conservação de um ser que retribui a vida para a gente. Então, acho que uma dica seria essa, né? Priorizar as espécies nativas. E uma outra coisa, né? A dica, assim, né? A diversidade, né? Às vezes, poxa vida, eu trabalhei na prefeitura de Birigui, o prefeito gostava de IP, né? Não, tem que plantar IP. Eu falei, meu pai, mas só IP não, né? Não dá para ser. É a mesma coisa você falar assim, não, a partir de agora só vai ter gente morena na cidade, ou então vai ter só gente branquinha. Não dá para ser assim, tem que ter diversidade, né? Cada uma tem uma época de floração, uma época de frutificação, enfim, né? Então, a diversidade é muito importante. Espécie nativa, o quanto mais diversidade possível. E um detalhe, Suzana, de verdade, eu vejo principalmente a imprensa falando assim, olha, quantas árvores vocês plantaram?
Ó, plantamos 100, ó, plantávamos 50 árvores e tal, ó, plantamos 500 árvores, a ação foi bacana porque plantou 500. Meu, não se preocupe com quantidade, se preocupe com qualidade e aquilo que você tem a condição de cuidar. Porque plantar é a parte mais simples que tem, é a mais fácil que tem. Eu até vou adiantar o serviço do Luan para poder falar, porque plantar é colocar no chão e jogar um pouquinho de aguinha, virou as costas e nunca mais volta lá. A maior parte das pessoas fazem isso, tira foto, né? Olha, não sei o quê, mas essa é a parte mais fácil. O detalhe é cuidar, é voltar uma semana depois lá, jogar mais água. Os 15 primeiros dias ela vai sentir um estresse, porque ela estava numa situação, ela veio para o campo, então ela vai sentir toda, né, aquela mudança, não só de falta de água, mas de temperatura, de luz. Ela está em um lugar diferente, né? Ela foi colocada num lugar diferente. Então, vamos fazer bem feito, que plante uma única árvore, mas faça um berço bem feito, né? E berço e não cova, né? Acho que é importante a gente, do ponto de vista de educação ambiental, a gente falar isso, né? As pessoas, não, vamos fazer uma cova para plantar uma árvore. O que a gente coloca na cova, gente? As vítimas, né? As pessoas que morreu. E o que a gente coloca no berço? O recém-nascido, aquele potencial de vida que chegou, que tem aquele monte de energia, que vai crescer, desenvolver, ser um grande ser humano, né? Então, a gente vai preparar para plantar uma árvore, uma cova ou um berço, né? Então, é plantar no berço, com uma terra boa. Normalmente, a terra que as pessoas fazem, esses plantios assim mais midiáticos, né? Nem se preocupa, o negócio está duro lá para caramba, mete o trator lá e faz um regaço, enfim, e põe a mesma terra lá, não põe um pouquinho de adubo, não põe um pouquinho de composto, não põe matéria orgânica, não cobre, né? Então, esse cuidado, né? Quando a gente vai plantar uma árvore, a gente está colocando um ser, é um bebezinho, ele vai precisar de ajuda. Muitas vezes tem que colocar um tutorzinho lá, né? Um pauzinho ali do lado, um bambuzinho, para marcar que tem um recém-nascido ali, né, que tem alguém que está pedindo ajuda para ser cuidado. Então, a minha dica seria mais prática, né? Onde pesquisar, acho que a prefeitura, ONG, no Brasil todo tem muita gente plantando árvore com essa vontade, mas eu acho que a gente tem que voltar para essa questão da qualidade dos plantios de árvores que nós temos feito. Faço essa reflexão até mesmo para a ONG que a gente faz parte, né? A gente milita na área ambiental também, na Associação do Grupamento Ambientalista, a AGIA, que inclusive o Luan falou da SOS Mata Atlântica, que está fazendo 35 anos, né? Sim, 35. A AGIA está fazendo fez agora, dia 15, há 2 semanas atrás, 28 anos, né? É uma ONG aqui da nossa região, foi fundada em 93, aqui na cidade de Birigui, né? E é isso aqui, é muito difícil a gente manter uma associação ambientalista na nossa região, que as pessoas vêm e vai, e tem toda aquela questão do trabalho voluntário, que não é diferente dos movimentos, né? Se a gente aperta demais, a pessoa espana, não estou ganhando nada para isso, então, e se a gente não deixa solto, nada acontece, né? Então, é muito difícil, né? Então, a gente tem que valorizar as ações, as poucas ações que acontecem no Brasil todo, né? E a gente pensar um pouquinho mais nessa qualidade, que fica mais leve, né? Se a gente tiver 500 árvores, imagina, plantou 500 árvores e morreu 450, né? Fica até mal para quem promoveu isso, para a prefeitura, para a ONG, para a empresa, muitas vezes, né? Então, fica essas minhas dicas aí, essa contribuiçãozinha. Luan? Eu vou pegar um gancho seu aí, que você já falou tudo, né? Tenho que falar mais. Mas, assim, quando a gente fala em diversidade, é muito importante a gente ter uma diversidade numa floresta, né? Sem diversidade, a gente não tem o sucesso de uma floresta, porque quando a gente leva para o nosso projeto de restauração, a gente leva de 80, no mínimo 80 espécies dentro de uma área de restauração florestal, de 80 a 120 espécies. Por quê? A gente tem que fazer todo um projeto, a gente tem que plantar espécies apícolas, espécies frutíferas, porque o sucesso daquela área não é o que a gente está plantando, é o que vai vir depois. O que eu plantei, com o tempo, vai sair do sistema. Mas o que vai ter sucesso no projeto é o que vem depois, que no caso é a regeneração natural. É o que o morcego defeca, é o que a cutia defeca, é o que o tatu defeca. Esse é o sucesso do projeto. Então, por que a gente tem que plantar espécies frutíferas também, que é muito importante?
Nossa região, a gente tem um grande problema das monoculturas de cana-de-açúcar, né? As remanescentes de Mata Atlântica hoje se encontram tudo ilhadas no meio das monoculturas de cana-de-açúcar. E ela está cada vez mais se declinando, com efeito cipó, com vários outros tipos de negativo dentro desses fragmentos. Então, quando a gente planta uma diversidade de espécies frutíferas, a gente atrai os animais da região tudo para dentro de nossas áreas. Quando a gente atrai um animal de fora para dentro, a gente permite que o animal que estava na remanescente come uma pitanga e defeca dentro da nossa área, e ele vem na nossa área como uma jabuticaba e leva lá para o remanescente. Então, faz essa troca de sementes através da defecação, que ele está ali se alimentando. Então, é muito importante a gente levar uma diversidade de espécies dentro de uma área. Para ter sucesso, tem que ter diversidade. Se não tiver diversidade, não tem sucesso. E pegando o gancho também que o Jefferson falou da parte de cuidar, realmente, hoje em dia, a maioria vai lá, planta e vira as costas e tchau. A gente trabalha, além do projeto de restauração florestal aqui no interior, em 25 municípios, a gente acaba realizando atividade de educação ambiental com a comunidade em torno também, no nosso projeto. E a gente começou com várias atividades, paramos, vai fazer 2 anos já por causa da pandemia, né? A gente está seguindo os protocolos adequados, mas a gente tem várias áreas de sucesso, inclusive a gente tem uma em Lins, que a gente recuperou uma nascente, plantamos 400 árvores, levando mais de 100 crianças, né? De várias idades, de 3 até 18 anos, né? Jovens, adolescentes, para estar fazendo esse plantio. A gente cuida da área, eu volto na área cada 90 dias, dou uma manutenção, faço um replante, porque plantar é fácil, duro é cuidar e fazer que tenha sucesso. E a dica mesmo é você procurar a ONG local, você procurar o movimento local para estar fazendo essas atividades, né? A SOS Mata Atlântica trabalha nos 17 estados da Mata Atlântica, levando educação ambiental. Na época tem a nossa data comemorativa, que é o Dia da Mata Atlântica. A gente tem uma semana toda de atividades muito importantes, né, em vários parques de São Paulo. A gente tem uma visita também, a gente tem um centro de experimentos florestais, que fica lá em Tu, que era uma área que era toda devastada, né, no ciclo do café, ciclo da pastagem de gado. Era uma área de 526 hectares, hoje ela se encontra toda restaurada, com mudas nativas da Mata Atlântica, volta da fauna, educação ambiental lá dentro, com as crianças visitando o local de manhã e à tarde. O nosso viveiro, que a gente produz 720 mil mudas nativas da Mata Atlântica por ano, a gente tem um espaço bem adequado lá. Então, a gente tem que engajar as pessoas, né? A gente, como ONG, ou como movimento, tem que engajar as pessoas para que elas entendam a importância da Mata Atlântica, a importância também do Cerrado, de outros biomas também, né? Então, a gente tem que pensar nas ONGs local, nos movimentos local, a gente está se envolvendo nesse movimento. Eu trabalho na SOS Mata Atlântica, mas eu tenho trabalhado em vários grupos, né? Em vários nichos, né? Local, regional, eu trabalho palestras, atividades, o pessoal do Clube da Árvore de Araçatuba, a APA Rio Dourado de Bauru, que é a região de Bauru, SOS Rio Dourado, que é a região de Lins. Então, assim, a gente tem que estar participando dessas ações para a gente levar a palavra, levar a importância da Mata Atlântica, a importância de proteger esse bioma, que é um dos mais importantes do país. Vocês viram aí a riqueza de biodiversidade que é esse bioma, né? A gente não cuidar dele. Então, por isso que a SOS luta, conseguiu uma lei que hoje, o único bioma que é protegido pela uma lei específica é o bioma da Mata Atlântica. Todos os biomas é protegido pela lei florestal, mas a SOS lutou muitos e muitos anos, e hoje o único bioma que tem uma lei específica para ela é a Mata Atlântica. Então, essa é a mensagem que eu deixo, né? A gente também está levando a mensagem, está fazendo a nossa parte, né? A gente tem que começar trabalhando em casa, para depois a gente levar para fora, né? Com a separação dos resíduos sólidos, né? Com o reciclável. Aqui na minha casa também, voltando a falar, eu também tenho abelhas, eu tenho no quintal da minha casa 5 caixas de abelhas. O senhor Francisco também me deu algumas iscas, que eu consegui capturar algumas abelhas. Eu tenho uma horta aqui na minha casa, eu tenho composteira na minha casa, todo resíduo que é orgânico, tem o ciclo da compostagem, com o chorume que eu jogo na horta. Então, a gente tem que começar da nossa casa, a gente começando fazendo a tarefa de casa, para a gente ir passando a mensagem, mostrando para as pessoas o que é importante. Então, a mensagem é, vamos fazer a nossa parte, sem pensar no vizinho, né? Porque a gente fica nessa, meu vizinho não faz isso, eu não vou fazer. A gente tem que pensar, fazer a nossa parte, é um trabalho difícil, não é fácil, né? Fazer o plantio de árvore, restaurar a Mata Atlântica, mas a gente, aos poucos, estamos lutando a cada dia, né? Lutando, indo para campo, fazendo todos esses trabalhos, para deixar um legado aqui, né? Para as futuras gerações. A gente está deixando um legado, mais de 2 milhões de árvores já plantadas, a gente cuida das árvores, se quiserem visitar, a gente cuida das árvores, todas as margens do Rio Tietê. Esse projeto, por ser em larga escala, ele acaba conectando os fragmentos de Mata Atlântica
e que essas áreas nossas acabam servindo de corredores ecológicos, onde os animais transitam dentro dele. A gente protege os recursos hídricos, né? Sem água não há vida, e sem floresta não há água também, não pode esquecer dessa frase, sem floresta não há água. Então, a frase que eu deixo é a gente procurar a ONG local, procurar os movimentos local, para a gente estar fazendo a nossa parte, porque a gente tem que participar. A gente não tem que ficar só com uma cara numa TV, assistindo uma novela. A gente tem que fazer a nossa parte, nem que doar 1 hora do dia para estar fazendo, olhando para o ar, olhando para a natureza, olhando ao nosso redor. Se a gente não fazer isso, a gente não vai ser ninguém nessa vida. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Muito obrigada, Luan. Fiquei pensando nessa, lembrar de começar a partir de casa e a nível local, faz parte desse processo de conversão ecológica que a gente sempre fala, né? Muito obrigada, então, Luan, obrigada, Jefferson, por ajudarem a gente a escutar o grito da terra, escutar o grito dos mais vulneráveis, que são aqueles que sofrem as consequências pela falta de cuidado com a terra. E eu queria também deixar aqui um convite, um chamado à ação, né, estando aqui inspirados com as falas do Jefferson e do Luan. A gente está com uma campanha chama a Petição Católica de um Planeta Saudável, Pessoas Saudáveis, e faz parte desse engajamento que o movimento está fazendo para ajudar a pressionar as lideranças que vão estar reunidas na COP15 e na COP26 nos próximos meses. Então, como vocês podem ver aqui na tela, o site para acessar, para vocês assinarem, ajudarem a divulgar a petição, para a gente colocar em prática esse nosso cuidado com a terra e mostrar cada vez mais para o mundo que estamos preocupados e queremos garantir o cuidado com a terra. Muito obrigada novamente, Luan, Jefferson, Francisco, Letícia, Cecileide e todo mundo que está acompanhando. Foi excelente esse momento, muita gente inspirada no Facebook comentando também. Parabéns e muito obrigada. Valeu, até mais. Alô, Luan, falou, Jefferson, obrigado. Obrigado, Susana, Letícia, Cecileide, obrigado. Boa noite, obrigada.